gente, tudo bom? Então, gente, esses dias, hoje nós vamos falar um pouco, né, sobre a ansiedade. Eu me peguei pensando, tava aqui pensando comigo mesmo. Gente, não repara ali atrás não, tá? Que eu tava ajeitando aqui as coisas, aqui o quarto. E aí acabou que eu ainda não acabei de arrumar e a gaveta ficou ali aberta, mas relevem isso aí no vídeo, tá? Eu tava refletindo um pouco sobre a ansiedade. E eu gostaria de vir aqui nesse vídeo para estar comentando com vocês, né, expondo um pouco do que eu acho, refletindo, né, sobre esse assunto, né. Por que nós às vezes ficamos tão ansiosos, né? Jesus falou, né, por que andais ansiosos com o dia de amanhã, né? Porque para cada dia tem a sua preocupação. Então, a gente se vê muitas das vezes tão preocupados, né? Se cobrando tanto, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E realmente se cobrar, desde que seja o necessário, né? Eu acho que tudo demais acaba nos fazendo mal, né? E eu tava ainda agora há pouco, eu tava aqui trabalhando, eu trabalho de home office e agora deu uma parada aqui nas tarefas e eu tava um pouco ansiosa, né? Eu tava pensando assim, nossa, o que eu vou fazer agora? E aí eu fiquei pensando assim, já sei, eu vou gravar um vídeo, porque eu já tava querendo gravar esse vídeo sobre ansiedade, mas eu tava sem tempo. E eu acho, gente, eu acho não, né? Eu tô começando a observar que muitas das vezes a gente fica ansioso porque a gente não tem uma ocupação, né? Então, assim, quando a gente ocupa a nossa mente, muitas das vezes a gente está ali sem fazer nada, não tem nada pra fazer, o que a gente faz? Geralmente a gente pega o telefone, né, e fica ali rolando o feed, né, do Instagram, fica nas redes sociais, não querendo dizer que isso não seja, não tô querendo dizer que que a gente não vai entrar na rede social, né, de vez em quando para assistir um vídeo, mas ultimamente eu tô preferindo quando eu entro na rede social, né, que no caso é o YouTube, eu tô preferindo ver conteúdos mais, assim, que possam me agregar, né? Alguma coisa, assim, que eu possa estar aprendendo. E todo mundo tem esse despertar, né? Durante muito tempo, assim, eu fiquei, até pouco tempo, até uma semana atrás, eu tava com a mania, eu tava com um costume de entrar no Instagram e ficar ali rolando o feed, né? Às vezes não tem nada pra fazer. Muitas das vezes, às vezes o trabalho acaba, né, que a gente tem que fazer e tal. E eu ficava ali rolando, né, rolando o Instagram, vendo o que tinha ali de interessante. Não querendo dizer que as pessoas não mereçam que a gente veja os seus vídeos, né? Mas assim, a gente tem que parar para analisar, assim, quando que eu tô fazendo demais isso, né? E a gente tem existe um negócio chamado dopamina, né? Que eu já leio muito, né? Assim, eu gosto muito de ler e eu já li sobre isso, né? Que é o chamado dopamina barata, né? Que a gente tá entediado e às vezes a gente quer ocupar se ocupar e aí a gente faz o quê? A gente, né? Simplesmente a gente entra na rede social e passa ali meia hora. Às vezes domingo, por exemplo, não tem muita tarefa para fazer, né? Então, muitas das vezes eu vou com meu esposo na igreja, né? Geralmente a gente volta, a gente vê um filme, mas tem domingo que meu esposo está trabalhando, né? Ou às vezes eu vou pro trabalho junto com ele, ou às vezes eu fico em casa. E aí não tem nada, realmente às vezes não tem tarefa, né? Não tem o que fazer, eu já arrumei a casa, já lavei a roupa. E eu fico ali falando, gente, o que eu vou fazer? E aí a gente se pega pensando, né? E aí eu falei assim, não, eu vou começar a ocupar minha mente, né? Que então às vezes a gente começa a... Poxa, você tá ali sem fazer nada, pega um livro, né? Pega um livro pra ler. Eu, por exemplo, tô lendo esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ele não é conhecido, tá, gente? Ele é um livro... Ele é um livro de capa dura, mas eu tô lendo, que são várias histórias que tem aqui. Então, assim, vê o que você gosta de fazer. De repente, você tem um cachorro, né? Não é o meu caso, eu não tenho cachorro. Mas você tem um animalzinho de estimação, né? Leva o seu animal de estimação pra passear. Você gosta de... Tem pessoas que gostam o quê? De tocar violão, né? Aproveita esse momento pra estar aprendendo uma música nova, tá, né? O que mais? Tem tantas coisas, né? Tantos hobbies, né? Tem pessoas que gostam de pintar. Então, eu acho que hoje em dia as pessoas estão assim...
estão rotulando tudo, né? Tudo assim, por exemplo, fulano é ansioso. Não, você não é ansioso, você está ansioso, né? Fulano fulano está estressado. Não, ele não é estressado, ele está estressado, né? Então, eu me peguei pensando sobre isso. O que a gente pode fazer, né, para tá edificando a gente, né, para tá evoluindo, né, porque a gente nosso cérebro, né, a gente precisa da evolução, né, o ser humano, ele não nasceu para ficar inerte, parado, né, só de repente pensando no que já passou ou que vai vir. Não, nós fomos criados por Deus para a gente viver o agora, né? Para a gente estar focado no que a gente está fazendo, para a gente Deus quer isso de nós, né? Para a gente tá ali, né? Poxa, você tá pensando, mas você tá ali pensando o que você pode fazer, um projeto. Isso é bom, né? Quando a gente está pensando, né? O que a gente pode fazer para melhorar, o que a gente pode fazer de um projeto, isso é muito bom, isso é muito edificante. Mas quando a gente começa a se preocupar com coisas que não vão fazer sentido pra gente, aí que fica preocupante, né? Porque aí a gente começa a se preocupar com coisas que não vai trazer nenhum retorno pra gente. Muito pelo contrário, a gente vai estar apenas alimentando mais aquela preocupação, né? Então, a gente, hoje em dia, né, as coisas estão muito rotuladas, né? Então, assim, fulano é ansioso, fulano, né, tem hiperatividade. Gente, eu não tô aqui no vídeo, tá, para entrar em questões assim de psicológicas. Quem tem realmente precisa fazer um tratamento, precisa procurar um profissional, uma psicóloga. Não é isso que eu estou a me referir, tá? Tem muitas pessoas que, a maioria dos casos, realmente precisam, né? A gente precisa, todo ser humano, acredito eu, que precisa uma vez na vida fazer terapia. Faz muito bem, né? Mas eu tô falando assim de qualquer coisa que a pessoa sinta. Você sentiu, você tá agitado. Aí já é rotulado como ansiedade. Você vai no médico, às vezes você tá só estressado. Aí você vai no médico, ele vai te passar o quê? Um remédio de tarja preta para dormir. E dali, às vezes eles te passam um remédio pequeno, sabe? Assim, às vezes a dose é mínima. Mas com o tempo, aquilo ali você pode se viciando, você pode ficar dependente daquilo ali, e quando você quer sair é complicado, né? Então, vamos tentar aprender um pouco, né? Com Jesus mesmo, né? O que Jesus, né? Jesus falou, né? E ele nos trouxe essa mensagem, né? De que a gente não é pra gente ficar preocupado com o dia de amanhã, né? Então, vamos focar no que a gente está fazendo, vamos ter planos bons, né, na nossa mente, vamos procurar cada dia melhorar, mas também sem cobrança, porque quando a cobrança é excessiva, isso também não é bom, não é saudável, a gente vai ficando para baixo, então isso não é legal. Você sentiu, poxa, eu já fiz bastante coisa hoje, né? Tô dando um exemplo aqui, já arrumei a casa, já fiz a comida, já malhei, já fui na academia. O que eu posso fazer agora? Bom, agora eu vou ler um livro, né? Mas evita ficar ali assim, sabe? Ficar na internet, simplesmente você vai ali rolando feed e você vai vendo ali a vida de outras pessoas, coisas que não agregam. Se for um vídeo bom, ok, né? Mas se não for, na minha opinião, acho que não vale a pena, né? Você ficar ali desperdiçando um tempo que de repente você poderia estar fazendo uma coisa mais edificante. Você poderia até estar vendo um filme, de repente, ou vendo uma série instrutiva, ou um documentário. Então, eu acho que a ansiedade, ela vem daí, né? Ela vem de você não se preencher, né? Quando a gente não se preenche daquilo que a gente gosta, né? É como se o nosso inconsciente estivesse ali pedindo, né? Eu preciso... a gente não sabe disso, né? O nosso inconsciente está ali falando com a gente. Faz isso, né? Por exemplo, cria um canal do YouTube, né? Qualquer coisa, né? Começa a vender alguma coisa que você às vezes goste, né? Às vezes você tem um dom para vendedor, mas às vezes você não tem coragem de colocar aquilo ali para fora e aí a ansiedade começa a vir. Aí você começa a ficar ansioso, você começa a ficar inquieto, sem saber o porquê, né? E muitas das vezes tem pessoas que infelizmente, né, acabam fazendo coisas, né, que não agregam, né?
de repente acaba se aliando em algum vício, né? Então isso não é legal, né? Então vamos tentar nos conectar, né? O máximo que a gente puder. Não é difícil, não é fácil, né? De uma hora para outra. Eu mesmo passei durante muito tempo da minha vida, assim, sempre pensando lá na frente, né? Hoje ainda penso ainda muito lá no futuro, mas isso já diminuiu bastante, né? Porque hoje em dia eu tento sempre, quando eu vejo que a minha mente está indo para o futuro, o que eu faço? Não, vamos focar no presente, né? Eu tô trabalhando, tô lavando uma louça, tá? Então, gente, esse vídeo foi que eu estava mesmo com muita vontade de fazer, né, sobre a ansiedade. E eu queria que vocês refletissem sobre isso, tá? Vocês deixem aí embaixo nos comentários o que vocês acham. Se vocês já passaram por isso também, já se sentiram ansiosos, né? De repente por algum motivo, né? Se vocês se sentirem à vontade, podem escrever aí nos comentários, tá bom? E aí eu vou ficar muito feliz em ler o que vocês estão aí comentando, tá bom? Se vocês não forem inscritos no canal, já se inscreve aí no canal, já ativa o sininho, tá? Dá um like aí, porque ajuda muito a fazer o canal crescer e que esse vídeo possa chegar a mais pessoas que precisam, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.